E aí, o que acontece quando uma lei municipal tenta simplesmente proibir a discussão sobre gênero nas escolas? Bom, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, o STF, deu uma resposta bem direta para essa pergunta. Vamos entender juntos o que a Corte decidiu e, mais importante, por quê. O resultado foi esse aqui, ó, claro e unânime. As leis de 3 cidades, Tubarão, Petrolina e Garanhuns, que barravam a discussão sobre gênero nas escolas, foram derrubadas. Mas a grande questão é, qual foi o argumento que levou a essa decisão? Entender o argumento jurídico por trás disso é a chave de tudo. Porque ele não resolve só esses casos específicos, sabe? Ele cria um padrão para o país inteiro. Para a gente entender isso direitinho, vamos seguir um roteiro. Para a gente mergulhar fundo nessa decisão, vamos passar por 5 pontos, ok? Primeiro, os detalhes da decisão unânime. Depois, a gente vai entender o princípio do poder federal na educação, que é o X da questão. Em seguida, vamos ver as 2 grandes preocupações que a Corte precisou colocar na balança. Vamos ouvir também as vozes da Corte com os argumentos de alguns ministros. E, por fim, os pontos-chave que a gente tira disso tudo. Então, vamos lá. Começando pelo básico. Na prática, o que o STF fez? Uma decisão unânime como essa não é algo que acontece todo dia, e os detalhes mostram uma posição bem firme da Corte sobre esse tema. Mas olha só, a decisão foi além de só anular as leis e pronto. Ao reafirmar outras decisões parecidas, o STF mandou um recado claro. Olha, a gente já decidiu isso antes e nossa posição continua a mesma. E tem um detalhe aqui que é sutil, mas super importante. Os municípios não podem censurar o currículo escolar, mas ainda têm uma certa autonomia sobre as bibliotecas públicas, desde que não proíbam o livro só por causa do tema, claro. Ok, mas por que o STF pode chegar e anular uma lei de um município sobre educação? A resposta para isso está num princípio fundamental da nossa Constituição, que define quem manda no quê. É aqui que está o pulo do gato do argumento da Corte. O coração de toda a discussão é este conceito aqui, competência da União. De um jeito bem simples, o que isso quer dizer é que a Constituição define que é o governo federal quem estabelece as regras gerais da educação no Brasil. Isso é para garantir um padrão de qualidade e conteúdo no país todo. E aí a conclusão do SF é bem direta. Se as regras gerais são nacionais, um município não pode simplesmente criar uma lei própria para proibir um tema que faz parte do debate educacional do país. A política de educação precisa ser coerente. Mas, gente, essa decisão não foi só uma questão técnica burocrática. No fundo, no coração desse debate, existia um conflito bem real entre 2 preocupações muito legítimas da sociedade. E os ministros tiveram que pesar as 2. Pensa numa balança. De um lado, a gente tem a proteção da infância, aquela preocupação super válida de não expor as crianças a conteúdos inadequados para a idade delas. Do outro lado, a gente tem a necessidade urgente de combater a discriminação, de educar os jovens para uma sociedade mais diversa. O grande desafio do STF foi justamente encontrar o equilíbrio entre esses 2 pontos. E para a gente entender de verdade como a Corte tentou equilibrar esses 2 lados, o melhor é ouvir o que os próprios ministros falaram, né? Os argumentos deles mostram as várias camadas e a profundidade dessa discussão. A gente vê aqui 2 perspectivas bem interessantes. O ministro Nunes Marques, por exemplo, trouxe um ponto de cautela, dizendo que a liberdade do professor não é absoluta. Já o ministro Flávio Dino foi direto ao ponto. Ele disse que essa expressão ideologia de gênero usada para justificar as leis é um exotismo sem base teórica. Ou seja, é um termo político criado para gerar pânico e não um conceito pedagógico real. Aí vem o ministro Alexandre de Moraes com uma metáfora que, olha, é muito forte. Ele criticou essa proibição do tema chamando de política do avestruz. Para ele, proibir o debate é o mesmo que enfiar a cabeça na areia e fingir que a diversidade de gênero e a violência que vem com o preconceito simplesmente não existem. E essa política do avestruz, para ele, tem consequências trágicas, consequências reais. Ele argumentou que a falta de educação e o silêncio nas escolas acabam alimentando a violência e lembrou da estatística terrível de que o Brasil continua sendo um dos lugares mais perigosos do mundo para pessoas trans e travestis. E, por fim, o ministro Edson Fachin resumiu a questão com essa frase poderosa: não há verdadeira educação quando o medo substitui a reflexão. Ou seja, para ele, proibir o debate é o exato oposto do que a escola deveria fazer. É a anti-educação. O papel da escola é justamente estimular o pensamento crítico, não o medo. Beleza. Então, juntando a parte legal da competência federal com os argumentos dos ministros, o que a gente pode tirar de mais importante dessa decisão do STF? Quais são os pontos-chave que ficam no final?
Resumindo, a decisão reforça 4 ideias principais. Primeiro, na educação, as regras gerais são federais. Ponto. Segundo, proteger as crianças passa por educá-las sobre a realidade e não por esconder o mundo delas. Terceiro, a liberdade de ensinar e aprender é um pilar da educação que foi defendido. E por último, que a decisão resolve a questão legal, mas o debate na sociedade sobre como fazer isso da melhor forma, esse continua mais vivo do que nunca. O STF definiu quem tem o poder de criar as regras, mas a pergunta mais difícil, essa não é a lei que responde. Essa pergunta ficou para todos nós. Como é que a educação pode, ao mesmo tempo, proteger a infância e construir uma sociedade mais justa e livre do preconceito? A resposta para isso não está só nos tribunais, mas está principalmente dentro das salas de aula e nas nossas comunidades.